Olá, eu sou a professora Suzana Luz e venho falar com vocês hoje sobre o nosso tema número 5 da nossa apostila 2019.2, rumo ao Enem 900+. Por que é que eu não trabalho com a ideia, vamos tirar 1000 no Enem? Exatamente por conta dessa ideia que está contida no nosso tema de redação dessa semana, que seriam as medidas públicas e privadas a fim de promover a saúde mental. Já vou detonando logo dizendo o seguinte, que essa exigência extraordinária de que nós sejamos sempre perfeitos, sempre politicamente corretos, sempre morais, sempre bonitos, sempre magros, sempre por dentro dos assuntos, sempre bem aceitos socialmente, é o que nos oprime. É o que nos faz muitas vezes questionar o mundo em que a gente vive, não aceitar as imposições, mas ao invés de lutar contra elas, nós regredimos, nós nos fechamos, nós nos trancamos. Então aqui no curso de redação Suzana Luz a gente não trabalha com a ideia de 1000, porque na nossa concepção exigir esse máximo, fazer com que o aluno busque esse máximo mais do que a própria vaga na instituição que ele deseja, é algo que oprime, que não ajuda, que não auxilia muito na promoção da saúde mental. Então, sempre que o tema é assim, que gira em torno de formas de, medidas para, eu sei que vocês piram, né? Que vocês ficam ali meio com problemas para trabalhar a temática. Mas seria isso mesmo, ou seja, quais medidas públicas, quais medidas privadas nós adotamos para promover a saúde mental? Eu já estou antecipando uma para vocês, que essas pressões exageradas, elas não nos auxiliam muito, tá bem? Outra situação, vamos supor, vamos pensar em algumas situações que nos cercam. Em termos de medidas públicas. No texto número 1 da nossa apostila, ele trata sobre situações que o poder público pode gerar para que a nossa saúde mental seja promovida e nós não caiamos aí numa situação de depressão que às vezes, infelizmente, culmina até em suicídio. Então, o texto número 1 mostra que há prefeituras que são mais humanizadas, em que elas investem em praças públicas, investem em ambientes de lazer, investem em um educador físico, e aí já estou colocando propostas interventivas para vocês, que possa ir até a comunidade, que possa fazer uma atividade a céu aberto, que possa fazer atividades de relaxamento para idosos, de relaxamento para jovens, né? Então, eles mostram no texto número 1 esse tipo de iniciativa que ajuda a prevenir situações de risco no que diz respeito à nossa saúde mental. Gostaria de lembrar para vocês também uma outra situação, um outro detalhe, que no semestre passado, nós trabalhamos a ideia, em um dos simulados, olha, será que a presença de psicólogos em escolas, obrigatoriamente, porque hoje em dia algumas escolas têm, mas geralmente particulares, mas quero dizer assim, a presença obrigatória, né, de psicólogos dentro da escola ajudaria a combater a violência? Por esse mesmo caminho, nós iríamos aí no que diz respeito à promoção da saúde mental. Seria uma excelente proposta interventiva para o seu texto você mostrar a importância de haver psicólogos dentro das escolas como uma medida pública de prevenção à saúde mental. Esses psicólogos teriam que atuar de que maneira? Com algo que eu acho extraordinário, com algo que eu acho necessário, com algo que, se nós formos olhar para os filósofos, para os sociólogos, eles vão mostrar até como algo primordial, 2 pontos: estabelecimento de laços de confiança. Eu sei que com certeza vocês se sentirão tentados, e não estou proibindo,
Acho até que devem, mas vão cair no lugar comum e isso pesa um pouco sobre aquela questão da autoria. Vocês podem mencionar sim o seriado ou o filme 13 razões por quê. Essa é uma das formas livres de tradução, né? Quais são os motivos? E aí eles colocam 13, mas podem ser 50, pode ser 5. Tudo é motivo, isso vai depender do sujeito, do indivíduo. Quais são as razões, os motivos que nos levam muitas vezes a cair em situações de não saúde mental? Vamos imaginar esse próprio contexto escolar que a série trouxe, né? Embora seja um contexto norte-americano, mas eu acredito sim que se estenda para o contexto brasileiro, de jovens que se massacram praticamente. Se você não pertencer àquele grupo fechado, que já está ali na escola há bastante tempo, que já passou por um ritual de iniciação, se você não for do grupo das meninas bonitinhas daquela sala, geralmente das salas mais velhas, se você não for do grupo de futebol, dos rapazes atléticos, geralmente as pessoas que não pertencem a esses grupos sofrem muito dentro do ambiente escolar. Sofrem porque não são aceitos, sofrem porque são alvos de deboche, né? Então, eu, por exemplo, que sempre fui meio nerd, meio de tirar nota alta, né? Sempre tinha aquele deboche, lá vem a CDF. Vocês sabem a tradução de CDF, né? Eu falava, eu faço o que eu quero, tá bom? Então, não ficava importunada não. Mas por quê? Porque eu tinha uma boa base familiar e minha mãe falava, tem que estudar assim, senhora, tá? Mas quando a pessoa talvez já não tem um vínculo, um laço afetivo, um vínculo em que ela saiba que ela pode contar com a discrição dos pais, o apoio real dos pais, muitas vezes a pessoa se tranca, se fecha e ela sofre sozinha. Então, a minha pergunta é, o que as escolas, o que o poder público, nós estamos falando da seara pública ainda, faz para inibir atos de bullying nas escolas? O que as escolas fazem para amenizar essas situações, para congraçar os grupos, né? Então, ao meu ver, fazem as escolas, o poder público faz poucas coisas. Vocês podem estudar o tema e se tiverem contribuições dizendo não, tal escola faz, outra escola faz, será muito válido. Mas nós estamos falando em política pública e a política pública é algo que abrange todo o território, todas as escolas, como uma iniciativa uniforme de um país que é uma federação, né? O texto número 2 da nossa apostila fala também, deixa eu olhar aqui, deixa eu colar, ele fala também da síndrome de burnout. O que é síndrome de burnout? Burnout é essa síndrome que afeta principalmente professores. Ou seja, se você trabalha num ambiente que não é acolhedor, e acredite, a sala de aula deixou de ser um ambiente acolhedor há bastante tempo, né? Aquela autoridade que o professor, não autoritarismo, estou falando da autoridade mesmo, do professor falar, alunos, abram a apostila na página tal, vamos fazer agora um exercício. Em muitos lugares isso não é mais respeitado. Então o professor, eu conheço muitos, né? Na realidade em que eu vivo eu conheço muitos, são professores que choram, são professores que têm ataque de pânico quando chega a hora de ir para a escola. Então isso vai colaborar evidentemente para que eles não se sintam bem, saudáveis no que diz respeito à sua mentalidade, a seu ânimo, a seu estímulo de ali trabalhar naquele dia com aquelas crianças, com aqueles jovens, né? O que é que o poder público tem feito em relação a isso? Ao meu ver, nada, né? É claro que vocês não precisam concordar comigo, isso já está bem estabelecido nos outros vídeos. Aliás, estou de olho no pessoal que não está inscrito no canal aqui, viu? Assiste o vídeo, e sai correndo, não faz um comentário, não faz sua crítica, né? Não dá um like aí, não faz um gosteizinho. Assiste o vídeo e sai correndo, usa na redação e ponto final. Estou de olho, tá? Olha, isso está me abalando mentalmente, vocês vão ter que pagar terapeuta para mim. Bem, então, ao meu ver, também não tem sido feita muita coisa em relação a professores. E isso não atinge só professores, não. Os ambientes corporativos em que há muita competitividade, em que você olha para um lado, você vê ali um colega que quer puxar seu tapete, você olha para o outro, você vê um colega que quer o seu cargo, você olha para frente, você vê um colega que quer a sua mesa, você olha para trás, você vê uma colega que quer seu marido. A coisa é feia, viu?
Então, isso também, você tem que viver ali às vezes 8 horas, 6 horas, um mês, 6 meses, um ano, 5 anos, num ambiente que não é acolhedor, num ambiente que é estressante. O poder público faz o que em relação a isso? E é o poder público que tem que fazer? Aí talvez a gente já tenha que pular para a outra parte do recorte, que seriam as iniciativas privadas também. Ora, eu, como coordenador de uma equipe, o que eu crio para que nós possamos nos integrar, interagir, ter laços, vínculos de amizade, para que eu possa ter um ambiente em que eu chegue no meu colega e conte algo que está acontecendo comigo e eu confie nele, né? Para que eu mostre uma postagem de alguém contra mim e ele me defenda, ele me oriente, e não que ele dê risada às minhas costas, né? Então, quais são as medidas que o setor privado também adota nas empresas, nas escolas particulares, né? Ou nós mesmos, nas nossas relações para melhorar a nossa saúde mental? É sobre isso que vocês vão ter que falar. Então notem que nós não vamos falar sobre, como falamos no semestre passado, retrasado, como depressão, medidas contra a depressão. Não, é o contrário. O que fazer para prevenir? O que fazer antes? É isso que vocês vão ter que tratar, né? Aí eu coloquei também aí no texto de apoio algumas dicas de boa saúde mental, né? Então aproveite passeios ao ar livre com os amigos. Que pena, eu tô sem nenhum celular, então vou fazer de conta aqui que meu mouse é o meu celular. Aí eu saio para passear com meu amigo, a gente vai, por exemplo, dar uma passeada, depois a gente vai tomar um sorvete. E aí durante o passeio eu paro, eu fico conversando com outros, durante o sorvete eu paro e fico conversando, né? Fica às vezes, você olha para uma mesa, tem 4 pessoas sentadas, umas de frente às outras, e as 4 estão no celular. Medidas para prevenir a saúde mental. Aí a gente vai para o celular, principalmente para o Insta, e a gente encontra o quê? Foto de gente viajando, foto de gente sorrindo, né? Aquela coisa toda que, na verdade, é um momento. O que está por trás desse momento? Muito trabalho, muita luta, às vezes briga, às vezes sofrimento, né? Então eu estou aqui dando essa aula para vocês, e alguém fala, Su, uma foto para o Insta. Né? E nós acreditamos que tem pessoas que vivam felizes o tempo todo. Isso não é verdade. Nós temos momentos de felicidade em que realmente eu quero tirar uma foto e pôr no Insta porque eu quero compartilhar essa felicidade, mas não são momentos apenas de felicidade. Então, dicas para manter a nossa saúde mental. Vamos fazer um passeio, né, ao ar livre, larga o celular no carro. Pronto, e vai fazer o passeio ao ar livre com outra pessoa. E fala para ela, larga o seu celular no carro. Vamos fazer um passeio ao ar livre? Durma 8 horas por dia. E aí eu já não posso falar nada e nem dar exemplo, porque eu durmo muito pouco. Mas realmente eu sinto que na época em que eu posso dormir um pouco mais, nós ficamos mais leves, mais tranquilos, menos nervosos. Isso contribui muito para a nossa saúde mental, né? Converse sobre sentimentos com alguém da sua confiança. Então, estabelecer laços de confiança. Se eu fico 4 horas, como pesquisa indicam, por dia, no meu celular, vendo fotos e postagens, né? Resumo de química, resumo de física, sem entender nada, mas fico ali lendo resumo, qual nível, qual laço de afetividade eu vou estabelecer? Por isso que de vez em quando a gente tem que parar tudo, né? Fazer uma festinha, parar tudo, fazer uma confraternização, parar tudo. Falar, hoje eu vou tirar um dia de passeio com a minha família, lá na cachoeira, lá no clube, visitando um amigo, porque se nós não dermos esse tempo para nós mesmos, para as redes sociais, falar, show, sai para lá, rede social, a gente acaba entrando num ciclo, vicioso, em que a gente entra num buraco e a gente não sai mais, tá? E isso afeta a nossa saúde mental. Procure ajuda profissional, isso é importante também. Às vezes vocês trazem para os professores, para nós, algumas situações que a gente dá conta, tem outras que a gente não dá conta. A gente pode aconselhar até um ponto, mas tem outros que vocês requerem sim cuidado de psicólogos, principalmente aqueles que se deixam pressionar demais, seja pelo Enem, vestibular, seja pelo trabalho, seja pela família. É muito bom que vocês tenham um acompanhamento psicológico, tá? Mantenha uma alimentação saudável, pratique exercícios. Aí, bem próximo ao Enem, assim, faltando umas 2 semanas, 3 semanas, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, dando excelentes conselhos para vocês, tá bom?
nós temos aí também algumas leituras complementares, aproveitem delas, né? Tem um livro aí, Não Aguento Mais o Meu Emprego, né? Tem um livro também muito interessante que fala sobre gente tóxica. O que é pessoa tóxica? É aquela que te puxa para baixo, é aquela que só te critica, é aquela que está ali sempre pronta para apontar um defeito seu. Ó, gente, afasta, sai correndo, tá? Não deixa a pessoa te contaminar, não. Porque às vezes você está de boa, tranquilo, fez tudo aquilo que se deve fazer, mas a pessoa está ali. Ah, você está dormindo demais, você está fazendo exercício demais. Ah, você está estabelecendo um vínculo de amizade demais com esse pessoal. Então, tudo aquilo que é para você fazer para o seu bem, ela fica te puxando. Sai correndo, tá bem? Dá um basta nessa pessoa. Fala, ó, você está fazendo mal para mim. Pessoas tóxicas, tá? Setembro Amarelo, vocês podem falar do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, é a mês de prevenção e abertura. Olha como está o desenho aí, braços abertos para você se falar sobre si, não ter vergonha dos seus pecados, dos seus defeitos, exigir que as pessoas que estão te rodeando te ajudem a melhorar, mas aceitem você como você é, tá? Tudo isso são medidas privadas para promover a saúde mental. É um tema bem interessante, atual, cheio de recursos argumentativos que eu já coloquei aí para vocês e vou colocar mais outros, né, principalmente o pessoal que é da nossa lista de transmissão, o pessoal que é dos nossos grupos de WhatsApp, para que vocês possam fazer um texto muito interessante, defendendo uma tese, tá? Não vai ficar falando sobre, defenda a sua tese. Por que é que temos que adotar medidas? Quais medidas adotar para promover a saúde mental no Brasil? Grande abraço. Fiquem com Deus e uma boa redação para vocês.